Boa noite. Gostei da força do boa noite. Boa noite tem que ter força, tem que ter substância, né? Senão a gente não anima. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma satisfação enorme para nós receber todos vocês. Quem está vindo a primeira vez, seja muito bem-vindo à nossa casa. Quem já veio outras vezes, que bom que voltou. Sinal que gostou da gente, né? Sinal que não pegou mágoa da gente e voltou mais um pouquinho. Vamos bater um papinho bacana essa noite. Mas antes, vamos fazer a nossa prece para a gente começar? Da maneira mais confortável e tranquila possível, nós pedimos ao nosso Mestre Jesus que inspire os nossos corações, que nos coloque numa frequência de amor, de respeito, de cuidado, para que tudo o que for dito e ouvido seja acolhido pela nossa alma. Pedimos também ao patrono da nossa casa, nosso mestre Ramatiz, que derrame sobre nós as suas bênçãos e que estejamos sempre conectados com a sua equipe de cuidado. E que assim seja. Vamos papear hoje então. Como normalmente nós fazemos, nós utilizamos dois livros principais para as nossas palestras: O Pão Nosso e O Caminho, Verdade e Vida. O Caminho, Verdade e Vida é um dos livros mais frequentes que a gente usa e ele é um livro que a gente sempre recomenda. Por quê? Porque é um livro de muito fácil leitura. Os textos são bem pequenos e nele Ramatiz traz para nós um olhar mais explicativo, um olhar mais elucidativo das palavras de Jesus. Então hoje nós vamos falar do capítulo 137, que é o banquete dos publicanos. Nesse capítulo, ele se refere a uma passagenzinha lá do Evangelho de Mateus, que é quando, já próximo da Páscoa, não coincidentemente, né? Nós estamos aí na véspera da Páscoa, Jesus começa a se reunir com aquelas pessoas com que ele julga importantes, porque está se aproximando todo o calvário que ele passaria. E ele se reúne com os publicanos. Ele se reúne com aquelas pessoas que são consideradas pecadoras. E as pessoas olhando em volta, enxergando aquilo, fazem esse célebre questionamento: como que vocês podem deixar que Jesus se sente à mesa com os publicanos e os pecadores? Então, antes que a gente responda essa pergunta, primeiro nós temos que tirar algumas dúvidas. Primeira delas, por que as pessoas estão tão admiradas dele se sentar com os publicanos? Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os judeus cobradores de impostos. E aí a gente tira por base o seguinte: se o cara cobra imposto, é capaz que ele é meio pecador, né? Mas que ele não é muito gente boa, não. Mas sim, eram na época da Roma antiga, os cobradores de impostos eram consideradas pessoas afastadas de qualquer religiosidade, de qualquer culto religioso, de qualquer ritual, porque eles tinham que usar, na maioria das vezes, métodos não muito ortodoxos para cobrar, né? Hoje temos alguns cobradores aí nesse estilo, né? Capaz que eles não têm Jesus no coração, não. Mas naquela época isso era quase que uma norma para os publicanos. Eles não tinham essa religiosidade, portanto, eram considerados pecadores. E para os romanos, se sentar à mesa com alguém era algo muito sagrado. Era considerado
um ato de extrema conexão com a outra pessoa. Tanto que não eram convidadas quaisquer pessoas para se sentar à mesa naquela época. As pessoas eram muito bem escolhidas para isso. Então, a filosofia de se sentar à mesa com alguém para cear, para jantar, era algo que poderia macular a minha pureza. Dependendo das pessoas que eu convidasse para a minha mesa, eu poderia estar maculando a minha própria pureza. Era essa concepção de que eu tendo uma pureza, um nível, um status de pureza, se eu me sentasse à mesa com uma pessoa que não estivesse no mesmo patamar, eu estaria me manchando. Daí a gente já começa a entender um pouquinho de toda essa surpresa das pessoas por ele se sentar à mesa com os publicanos e os pecadores. E a outra coisa que é muito importante a gente perceber nesse ato em específico, antes de analisar qual que foi a intenção de Jesus, é que o jantar com os discípulos aconteceu na véspera da Páscoa já, quando ele já antevia todo o desenrolar dos atos que aconteceriam dali por diante. O jantar com os publicanos aconteceu dias antes. Aconteceu primeiro. Ele primeiro foi lá e jantou com aqueles que eram considerados pecadores. Então tem duas simbologias nisso. Primeiro, ele se senta à mesa com aqueles que eram considerados impuros, com aqueles a quem raríssimas ou quase nenhuma das pessoas daquela época chamaria para a própria mesa. É como se nós hoje fizéssemos um jantar com toda a pompa e circunstância e a gente saísse pela rua chamando todas as pessoas indigentes, moradores de rua, pessoas em situação de desabrigo, para ir jantar lá na minha casa. Naquele jantar que eu preparei com a melhor prataria, com o melhor menu, com a melhor bebida. Isso era o que foi observado naquela época, nesse jantar de Jesus. Então, havia ali, para as pessoas que olhavam de fora, uma incoerência muito grande. Como é que Jesus se senta à mesa com pessoas impuras? E, principalmente, como é que Jesus janta primeiro com eles, para depois jantar com a gente? Nós que somos os discípulos, nós que andamos atrás dele, nós que pelejamos, nós que largamos as nossas vidas para poder seguir Jesus. Vamos tentar entender um pouquinho o porquê isso aconteceu? Quando Jesus é questionado lá durante aquele jantar, o que ele está fazendo ali, como sempre, Jesus respondia por parábolas, porque ele sabia que o entendimento das pessoas naquela época ainda não alcançava toda a missão dele, que ele veio desenvolver nessa terra. Então ele respondeu uma frase muito simples que é: não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Deu ruim, né? Estou eu aqui pelejando, ralando mais do que mim na ponta dos dedos na época de pamonha. E fazendo de tudo que eu posso, não posso, me sacrificando. E quem peca mais do que eu vai chegar primeiro lá em cima do que eu? Ah, mas não vou fazer mais nada então. Vou aposentar, vou desistir de tudo, vou mexer com esse trem mais não. O que Jesus queria dizer? Primeiro, que ele estava ali, naquela mesa, para as pessoas que primeiro precisavam dele. Aquelas pessoas
que, em primeira ordem, necessitariam de tudo o que ele tinha para oferecer. Aquelas pessoas que buscavam Jesus como última esperança, sem entender o que ele estava pregando, sem entender o que ele queria dizer com tudo aquilo, sem entender a missão dele, sem entender o alcance de suas palavras, eles atenderam ao chamado dele para fazer aquilo para o qual nunca foram chamados, que é sentar à mesa com alguém que não fosse igual a ele. Alguém que era considerado já como o rei, como aquele que era superior, como aquele que tinha ensinamentos diferentes, como aquele que era considerado santo, puro. Eles foram a esse chamado, eles atenderam a esse chamado. Por quê? Porque se sentiram enxergados. Se sentiram vistos por Jesus. Na cultura africana, existe uma frase que diz: eu vejo você. É simples essa frase, né? Na tribo Zulu, ela é usada da seguinte forma: quando alguém na tribo comete algum erro, algum ato desaprovado, algum crime, ele é colocado, sentado, no meio de um grande círculo, onde toda a tribo Zulu está. Todos, velhos e novos, se sentam em círculo e ele no meio. E ele vai falar tudo o que vai no coração dele. Tudo. De bom, de ruim, de alegre, de triste. O que motivou ele a fazer aquilo, o que não motivou ele a fazer aquilo. Qual foi a trajetória dele para chegar naquele lugar, para chegar naquela atitude, naquela ação. E enquanto ele fala, ninguém abre a boca. Ninguém. Até as crianças silenciam. Porque o que ele está falando é importante. Então eu não posso interrompê-lo. Eu não posso desrespeitar o que ele está falando. Muito parecido com a gente, né? Quando alguém vem contar algum problema pra gente, né? A pessoa está falando, você já está em cima. Não, mas espera aí, não, não precisa você contar tudo não, que eu vou te dar já a solução disso. Quer ver como é que resolve? Não, eu já passei por isso. Não, eu sei demais o que você está sentindo. Não é que a gente faz assim na maioria das vezes? Ou a gente se vê do outro lado recebendo isso de outra pessoa? Você não é ouvido, você não é escutado, você não é visto. Na tribo Zulu, isso é muito importante. Quando aquela pessoa acaba de falar, tudo pode demorar horas, não interessa. Você não vê um gesto de impaciência, você não vê um gesto de intolerância, você não vê um gesto de interrupção. Quando aquela pessoa acaba, um por um da tribo se levanta, vai até ele e diz essa frase: eu vejo você. E lhe dá um abraço. E volta para o seu lugar e se senta. O que ele quer dizer com isso? Com essa frase? Qual é o alcance dela? Ele quer dizer que eu vejo a dor que te levou a essa atitude, eu vejo as motivações, eu vejo o sofrimento, eu vejo a angústia, eu vejo a incerteza, eu vejo a dúvida, eu vejo todo o contexto que te levou a essa atitude reprovável para nós. E eu tenho uma palavra de repreensão para você? Eu tenho uma crítica? Eu tenho uma censura? Eu tenho um castigo? Não. Eu tenho um abraço para te dar. Porque nesse abraço está contida toda a minha compreensão.
disso que você viveu para chegar até aqui. O ato de Jesus se sentar à mesa com pessoas consideradas impuras nada mais era do que os primórdios do eu vejo você. Ele chamou para a mesa aqueles que não eram vistos, que não eram ouvidos, que não eram compreendidos na sua dor, no seu sofrimento, que não eram respeitados nas suas dificuldades. Eles eram vistos só nas suas sombras, enxergados só nos seus defeitos. E aí Jesus responde exatamente isso. O médico é para os doentes, não para os sãos. Pergunta com que na marra que nós vamos no médico se nós não estiver doente. A gente vai uma vez a cada 2 anos para fazer um check-up. Isso porque tem alguém lá atrás empurrando, a esposa, o marido, o pai, a mãe, o filho, alguém empurrando a gente para ir. Eu vou para aquela pessoa parar de me amolar. Caso contrário, eu só chego no médico quando está caindo um braço no chão, quando a perna eu já perdi no caminho, eu venho arrastando ela pelo caminho. Caso contrário, vou de jeito nenhum. Por quê? Eu acredito que o médico é só para os doentes. E era isso que Jesus queria mostrar. Que ele estava acessível para todos, sim, mas que os doentes eram o seu principal alvo. O principal objetivo do seu cuidado. E se brincar, eles chegariam ao reino de Deus muito mais rápido do que os demais. Por quê? Porque a pureza deles para olhar para os ensinamentos era muito maior do que a minha, que sou uma pseudo-sábia, que estudo e acho que sei demais, e questiono. E não compreendo o amor de Deus, a integridade do amor de Deus em mim, a essência dessa partícula de Deus que existe em mim. Existe uma historinha que conta sobre quem chega primeiro lá, que era um monge que saiu pela estrada levando todos os seus alunos para atravessar de uma estrada de um lugar até o outro, longe. E pelo caminho ele encontrou um homem com o carro atolado, e esse homem ajoelhado no barro, rezando. Aí eles pararam e os alunos perguntaram: o que você está fazendo? Ah, eu estou rezando para Deus me ajudar a desatolar o carro. Mas você não quer uma ajudinha? Não, pode ficar tranquilo que Deus vai me ajudar. Tá bom. O monge ficou caladinho, eles continuaram andando. Chegou bem mais à frente um outro carro atolado e o homem xingava. E o homem esbravejava, e o homem chutava tudo que ele achava pelo caminho, e xingava Deus, e xingava qualquer um que passasse pela frente. Só que ele, enquanto xingava, ele tentava de todas as maneiras arrancar o carro do atoleiro. E botou pedra, e botou pau, e botou tábua, e arranjou galho, e não sei o quê. Na mesma hora, o monge convidou todos os alunos a ajudar aquele homem a tirar o carro do atoleiro. E eles conseguiram, ele tirou o carro, agradeceu, e foi embora. Os alunos ficaram super intrigados. Mestre, o outro que estava lá atrás rezando, o senhor não ajudou. E esse aqui que está praguejando até o último fio de cabelo, o senhor resolveu ajudar. Por quê? Simples. Porque ele não entende os ensinamentos de Deus, mas ele os pratica. Enquanto xinga, ele estava tentando arrancar o carro, ele estava agindo. Ele não estava parado esperando Deus. Lembra daquela historinha boba, né? Que Deus, me ajuda que a enchente vai me afogar. Aí Deus manda um helicóptero, não, estou esperando Deus. Aí ele manda uma canoa, não, estou esperando Deus. Aí ele manda uma última lancha, não, estou esperando Deus. E ele morre afogado. Ele chega lá e fala para Deus, Deus, como assim? Só não mandou um sinal para mim que era para eu sobreviver? Ele fala, mas... mandei todo mundo te salvar, você não quis. Assim era um homem com o carro atolado. Ele não entendia os sinais de Deus, mas ele agia
enquanto esses sinais não chegavam. E quando esses sinais chegaram, ele acolheu com respeito e fez a parte dele. Aceitou a ajuda que foi oferecida, mas fez a parte dele, não ficou lá caladinho, quietinho, esperando que os outros fizessem, não. Ele colocou, ele foi, ele deu instruções, ele conseguiu ajudar os alunos e eles tiraram o carro. Isso somos nós como pseudo-sábios, pseudo-religiosos. Por que pseudo? Porque nós subimos em cima do nosso montinho de conhecimento e acreditamos que sabemos mais do que aqueles que sabem menos, que na nossa concepção sabem menos. E aí eu fico esperando que Deus me privilegie. E Deus vira para mim e fala, essa bichona, vai não. Quem sabe menos do que você vai chegar lá em cima primeiro. Por quê? Porque eles praticam. Eles colocam em prática os meus ensinamentos. Naquele momento, o Cristo queria dizer exatamente isso. O Cristo queria falar para nós de acolhimento. Ele queria falar para nós sobre a melhor concepção de acolher um ser humano diferente de mim, que é considerado impuro. Jesus teve alguma preocupação de se tornar menos puro jantando com aquelas pessoas? Momento nenhum. Não fez a menor diferença para ele, porque ele sabe, ele entendia, e é isso que ele tenta nos ensinar durante todo esse tempo, que a minha pureza não poderá ser transformada pela impureza do outro. Ou seja, se eu quero ser uma pessoa boa, não é a maldade do outro que vai me transformar numa pessoa ruim. Eu vou continuar sendo uma pessoa boa. Quer ver um exemplo de como a gente deixa isso ser ao contrário? Eu faço boas ações, eu sou uma pessoa caridosa, eu venho aqui na comunidade, eu faço a doação da cesta básica, porque eu sei que está precisando, eu vou lá no bazar, eu ajudo no bazar. Aí uma pessoa que vem aqui há anos vai embora e não agradece, não enaltece a minha participação nisso. O que eu digo? Vou fazer mais não. Eu ficar fazendo caridade, pra quê? Ninguém nem vê, ninguém agradece, ninguém fala nem obrigado pra mim. O que adiantou eu ficar aqui ralando? Tirar meu domingo, levantar cedo no domingo para vir cá ajudar? Pra quê? As pessoas não estão nem vendo, não estão reconhecendo os meus atos de bondade. Sendo que Jesus mostra para nós que a minha pureza não se modifica com o contato com o outro. Pelo contrário, ela pode modificar o outro. Quando eu acolho o outro e eu olho para ele com respeito, eu estou fazendo algo que é importantíssimo em todos os nossos sistemas, que é a inclusão. Nós vivemos hoje doenças emocionais graves, ocasionadas pela exclusão. Eu me excluir, eu ser excluída, eu não me sentir incluída, causa em mim doenças emocionais severas, importantes. Nós estamos vivendo uma pandemia de ansiedade. Olha como a nossa ansiedade, e nós falamos nela com orgulho, né? Não, mas eu tenho uma ansiedade. Você fica imaginando assim um bichinho de estimação debaixo do braço. Porque eu cultuo ela. Eu a aconchego em minha ansiedade. Eu me aproprio dela. E é uma necessidade de controlar o meu tempo, controlar minhas ações, controlar o tempo de quem está ao meu redor,
as ações de quem está ao meu redor, tudo por uma necessidade básica de inclusão e acolhimento. Às vezes, a culpa não é do outro, o outro me inclui, só que eu não me sinto incluída, eu não me permito incluir, eu não me permito me colocar naquele lugar que é importante para mim e para os outros. Jesus, naquele jantar, nos dá essas duas lições de uma maneira brilhante. Ele acolhe e ele inclui. Ele dá lugar para esses pecadores. Eles têm lugar na minha mesa. Eles têm lugar na minha ceia, no meu jantar, no meu momento de pureza. Jesus mostra para nós como é importante eu ultrapassar, derrubar, não construir esses muros que nós construímos de pré-conceitos. Eu não convivo com quem não é da mesma classe social que eu, que não é da mesma cor que eu, que não é da mesma idade que eu, que não é da mesma profissão que eu, que não é da mesma religião que eu, que não é da mesma escolha sexual, que não é da mesma identidade de gênero. Eu não convivo. Eu simplesmente crio nichos, eu crio caixinhas e vou convivendo dentro dessas caixinhas. Vem Jesus e fez o quê, gente? Colocou todo mundo na mesma mesa e falou, vai lá, bonitão, aquela prostituta ali vai chegar no céu primeiro que você. Você que está achando aí que é puro, que é santo, vai chegar primeiro do que você. Por quê? Porque toda noite, quando ela se recolhe, depois de todo o sofrimento pelo qual ela passou durante todo o dia, ela agradece. Ela agradece a Deus, a Buda, a Krishna, a um ser superior, a uma essência, a uma centelha. Ela acredita que existe alguém acima dela que a cuida, que olha para ela, que enxerga o sofrimento dela. E nós estamos aqui separando todo mundo em caixinhas, colocando todo mundo nas caixinhas e achando que é ali que as caixinhas têm que ficar. Jesus lá atrás já nos deu esse exemplo, do que é amar a todo mundo. Como é que a gente começa um relacionamento hoje? A gente vai lá e fala aquele discurso bonito, né? Não, porque agora meu amor por você é incondicional. Sei. C cedilha é I. Sei. Tô sabendo. Não é. Meu amor é condicional, sim. Eu vou te amar se você fizer tudo do jeitinho que eu espero que você faça. Eu vou te amar se você não me decepcionar. Eu vou te amar se você atender às minhas exigências. Eu vou te amar se você couber dentro da caixinha que eu te coloquei. Mas não, meu discurso é lindo. Não tem condição, não. Todos nós amamos condicionalmente. Nós criamos condições. Nós criamos regras e estabelecemos padrões para o nosso amor. Aí vem Jesus e diz, eu amo todo mundo, e aí? Eu amo qualquer um, passar. Eu amo a pecadora, que vocês tanto me criticaram. Eu amo o mentiroso, que vocês tanto me criticaram. Eu amo o ladrão. Eu amo o pecador. Eu amo o que não acredita em nada. Eu amo o que acredita em tudo. Eu amo. Nós estamos caminhando para esse amor. Se Deus quiser, chegaremos lá. A gente aprender a amar incondicionalmente. Um dia desses me perguntaram, né? Foi semana passada, né? Me perguntaram,
né? E aí, a próxima encarnação? Vem, próxima encarnação, eu sou secretária de Jesus, nem vem. Próxima encarnação é meu cargo, eu quero ninguém me toma ele. Consequentemente, nessa encarnação, o que eu estou pagando de duplicata, vocês não estão entendendo. O negócio não é fácil. Vocês acham que é fácil ser secretário de Jesus? Né? Não, é muito difícil. Por quê? Porque o nosso amor é condicional. A gente tem que aprender a amar sem condições. Isso nos levará a essa transformação do que a gente espera de Jesus. O que nós esperamos de Jesus? Sabe que a gente já parou para fazer essa pergunta? O que nós esperamos de Jesus? O que nós esperamos de Jesus é o que cria a nossa esperança. Quando nós falamos de esperança, nós começamos a desenhar, delinear o que nós esperamos de Jesus. Nossa esperança de ser feliz, esperança de ter saúde, esperança de paz, esperança de harmonia, esperança de prosperidade. Isso são só esboços do que nós podemos esperar de Jesus. Essa é uma perguntinha que eu deixo para todo mundo refletir em casa. O que eu espero de Jesus? Como eu espero de Jesus? Qual é a minha expectativa sobre Jesus? A possibilidade do recomeço, quando Jesus se senta ali com aquelas pessoas, ele mostra que todos nós temos a possibilidade de começar de novo. Quantos de nós aqui não começou de novo durante a pandemia? Quantos? Que se viram sem emprego? Que se viram sozinhos em casa, sem poder ter contato? Que se viram sem pessoas queridas que partiram e não puderam ficar com a gente? E depois que a pandemia passou, como recomeçar? O que eu posso fazer? Recomeçar o quê? Recomeçar um trabalho novo? Recomeçar no mesmo trabalho? Recomeçar um relacionamento? Um relacionamento antigo? Um relacionamento novo? Recomeçar uma nova filosofia de vida? Uma nova ideia sobre o mundo? Um novo jeito de olhar para o mundo? Muitos de nós saiu da pandemia com esse sentimento de recomeço muito latente. Nós passamos a olhar para o mundo com novos olhos. E isso, Jesus lá atrás já mostrou para nós. Todo mundo tem a possibilidade de recomeçar. Eu estou aqui jantando com essas pessoas hoje, mostrando para elas que sim, elas podem recomeçar a qualquer momento. Basta decidir que querem recomeçar. Basta ter um novo desejo, uma nova esperança. Um novo olhar para Deus, para Jesus na nossa vida. Como Jesus se coloca na nossa vida? Como eu o coloco na minha vida? Emmanuel fala para nós que estarmos disponíveis para servir onde e como Jesus nos solicitar, sem estabelecer exigências ou critérios de atendimento, é o primeiro passo para eu recomeçar. É o primeiro passo para eu entender todo aquele jantar de Jesus que foi criticado e às vezes negligenciado, e ele volta para nos dizer que foi um dos gestos mais simbólicos e que mais podem ser colocados em prática na minha vida. Basta que eu chame para minha mesa os impuros,
Como? Eu vou fazer um jantar lá em casa, chamar que eu não gosto? É isso? Não, eu vou chamar para o jantar do meu coração. O meu coração pode promover um jantar. A gente fala às vezes para dar um lugar no coração para alguém que te magoou. O que é isso, gente? É amar aquela pessoa? Talvez eu ainda não esteja pronta para isso. Para amar aquela pessoa. Mas dar um lugar no coração é respeitar lá o que a tribo Zulu me ensinou, a trajetória daquela pessoa para chegar naquele lugar onde ela me magoou. É olhar com respeito para isso. É olhar com respeito para esse impuro, seja ele em qual nível for, essa impureza, olhar para isso com respeito. Respeito é o primeiro passo do amor. Eu não posso amar alguém se eu não respeitá-lo. Eu preciso respeitá-lo. Então, o primeiro passo, respeito. Respeitar como o outro chegou até ali e não criar para ele critérios e exigências para eu dar esse lugar no coração. Para eu dar um lugar na minha mesa de jantar do meu coração. Então, hoje, a sugestão que a gente faz é essa, para que nós todos encontremos lugares na nossa mesa do coração, na nossa mesa do amor, do respeito, para essas pessoas que são consideradas impuras para nós. Quem são os impuros para nós? Aquela pessoa com quem eu tenho dificuldade, aquela pessoa com quem eu tive problemas, aquela pessoa que me magoou, me feriu, me traiu. Essas pessoas são as impuras que eu vou trazer para o meu jantar. Então, essa noite, nós vamos jantar com essas pessoas. Vamos lá? Eu vou pedir que vocês fiquem o mais confortáveis possível. Esse lugar é um lago que se formou de algumas quedas d'água e nós vamos nos transportar para lá. Quem se sentir confortável de fechar os olhos, o faça. Quem não se sentir, pode ficar de olhos abertos. Mas se sinta transportado para a beira desse lago. Se sinta transportado para esse lugar tão especial. Sente na beirada, coloque os pés na água. E os médiuns vão nos ajudar ao estender as mãos sobre nós, nos oferecendo o passe. Eles vão trazer para nós toda a força, toda a potencialidade para que eu consiga fixar o meu olhar lá no centro do lago e ver Jesus de pé no meio do lago. Cada um de nós vai receber o passe sentindo que é Jesus que o faz. Jesus nos dá o passe. Jesus coloca a mão sobre nós e Ele sabe exatamente aonde está a minha dor. Ele sabe exatamente aonde está o meu desconforto. A minha dor física, a minha dor emocional. Ele sabe. E sabendo, Ele coloca a mão sobre a minha dor. E nesse momento, os meus olhos se fixam nas suas mãos.
E vem à minha mente aquela pergunta: o que eu espero de Jesus? Como eu espero de Jesus? Em que lugar eu coloco Jesus na minha vida? Eu entrego nesse momento para Jesus a minha dor. Eu a coloco dentro de uma caixinha, bem guardada, bem tampadinha, e eu entrego na mão de Jesus a minha dor. Eu confio que Ele sabe o que fazer com a minha dor. Eu confio que Ele entende o tamanho da minha dor. Eu confio que eu não preciso mais carregar sozinho essa dor. Jesus agora toma a minha dor, me mostrando que eu não estou só nessa caminhada, me mostrando que ela se torna mais leve e carregada de esperança a partir de agora. Ele me mostra que o amor dele por mim não tem critérios, condições, barreiras, muros. E eu confio nesse amor. Eu confio nesse cuidado. E eu me coloco à disposição dele. Eu me entrego a esse cuidado, a esse amor. Através das mãos de Jesus, eu entendo um pouco o que esperar dele. Eu entendo um pouco de todo o amor que vem dele para mim, em especial, só para mim. Cada um de nós se vê tocado por esse amor, abraçado por ele, envolvido por ele. Eu sou o alvo do amor de Jesus. Sinta a grandeza disso. Sinta a imensidão disso na sua vida. Eu me encho desse amor. E cheio, repleto, nós nos levantamos. Na nossa mão direita tem uma flor branca que nós ganhamos de Jesus. E nós vamos voltando para cá, carregando essa flor na mão. Alguns de nós vão conseguir sentir até o perfume dessa flor. E nós vamos voltando para cá, trazendo esse presente tão valioso, o amor de Jesus. Voltamos agora muito mais repletos, inteiros, vistos e enxergados, respeitados, acolhidos, amados. E nós agradecemos por essa oportunidade tão especial de vivenciar esse amor, de experienciar esse amor, de não só ouvir sobre ele,
mas senti-lo em nós. Porque agora, cada célula do nosso corpo sente essa vibração diferente, sente essa sintonia diferente. Nós vamos respirar profundamente, nos apropriando de toda essa experiência, nos apropriando desse momento tão especial. Eu reflito novamente sobre a pergunta que eu me fiz lá no começo. O que eu espero de Jesus? Como eu espero de Jesus? E agora eu tenho subsídios para refletir sobre a grandeza dessa pergunta na minha vida. E juntos nós vamos agradecer por essa experiência tão rica. A uma só voz, a um só sentimento, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E que assim seja. Nós agradecemos a todos, que cada um possa voltar para casa levando essa experiência como um recomeço. E que Jesus abençoe a todos nós. Vamos com Deus. Deixa ligado aqui? Deixa ligado? Pode desligar? Tem aula, né? Pode deixar ligado, né? Tá bom. Oi? Pode, por favor.